E o se, somente se, não é isso? O se, somente se. Os símbolos, chapeuzinho, Vzinho sublinhado, aqui a setinha para um lado, aqui a setinha para os dois lados, não é isso? E os nomes? Conjunção, disjunção exclusiva, condicional, bicondicional. Então, sempre que você encontrar isso aqui nas proposições, você vai ter proposições compostas, não é? Porque você tem os conectivos. Atenta só para isso aqui, tá? Atenta para o i e para o ou, desculpa, porque assim, por vezes você pode ter um sujeito composto com i e com ou e achar que a proposição é composta. Então, só dá uma atençãozinha para isso, para não errar, para não confundir, tá bom? Passado aqui os conectivos, a gente vai ter que saber os valores lógicos das proposições compostas, não é isso? Os valores lógicos das proposições compostas, não é? Basicamente quais? As que são feitas por conjunção, as que são feitas por disjunção e as que são feitas por condicional. Aí você pode perguntar, e por que não as outras duas? As outras duas também são cobradas, mas muito menos. Falando em termos de porcentagem, 90% está aqui. Conjunção, disjunção e condicional. 10% disjunção exclusiva e bicondicional. Então, vamos fechar nisso aqui. Conjunção. Quando é que é verdadeira? É verdadeira só quando tudo for verdadeiro. Não é isso? Na conjunção só é verdadeiro se tudo for verdadeiro. Se pelo menos uma das proposições for falsa, uma das proposições simples for falsa, a proposição composta vai ser falsa. Se todas as proposições simples forem verdadeiras, a conjunção é verdadeira. Beleza? Na disjunção. A disjunção é quase que o contrário, não é? Por quê? Porque a disjunção só é falsa se todas... Vamos ver aí o que a gente tem que saber mais. A gente tem que saber as equivalências lógicas. Não é isso? Todas? Não. Não preciso saber todas. Tá certo? Desenhar a tabela delas? Também não. A gente precisa do conhecimento. Porque na hora da prova, ele vai cobrar exatamente o conhecimento. Se você tem o conhecimento. Se você tiver, sai fácil. E você não precisa desenhar a tabela. Você só vai precisar desenhar a tabela em tautologia e contradição e contingência, para saber se é uma delas. Quais as principais equivalências que nós temos que saber? Nós temos que saber que P e Q é igual a Q e P. Nós temos que saber que P ou Q é igual a Q ou P. Nós temos que saber que P condicionado a Q, essa tem duas, não é? Que é o não Q condicionado ao não P e o não P ou Q, não é isso? Essas aqui a gente tem que saber. Além das negações de proposição composta, que também são tipos de equivalência, não é? Então, negação de P e Q, o que é? Negação de... Deixa eu ajeitar aqui. O que é? Negação de P ou negação de Q. Observa que sai de uma conjunção para uma disjunção. Lembra disso. Mostrei lá, provei que isso é igual na tabela, mas disse, a gente não precisa necessariamente desenhar a tabela, a gente precisa ter esse entendimento, tá? No exercício a gente vai ver e eu vou mostrar para vocês, tá certo? A outra é negação de P ou Q. A negação do condicional é uma, tá? Nessas a gente vai ter que desenhar a tabela verdade. Porque não tem como a gente saber se é uma dessas três se a gente não desenhar. Provavelmente as únicas que a gente vai precisar desenhar, tá bom? As outras saem pelo conhecimento, tá? Por último, o que a gente mais tem que saber? A relação de todo, algum e nenhum, né? Principalmente as relações de negação, tá? As principais relações que eu tenho que saber, as relações de negação. Tipo, todo A é B, qual é a negação? Não é nenhum, é algum. Algum
não é B. E a negação de algum A é B, que é nenhum A é B. Tá? E lembrar que elas são para os dois lados. Se eu quiser negar que nenhum A é B, eu vou dizer que algum A é B. Se eu quiser negar que algum A não é B, eu vou dizer que todo A é B. Tá certo? Basicamente, isso aqui. Se você conseguir aprender e aperfeiçoar esse conhecimento aqui, eu garanto que sua aprovação é garantida. Pode me cobrar, porque eu garanto que você vai passar. Tá certo? Então, até o próximo encontro e boa sorte para todos. Grande abraço.